Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui, Pastor Gedeon Júnior, e é uma alegria nós estarmos juntos neste dia tão maravilhoso que o Senhor fez e deu a cada um de nós. Nós estamos começando a trabalhar com o livro de Lamentações. A pergunta é óbvia, né? Mas, pastor, depois de 2 Crônicas, não vem na nossa Bíblia Esdras, Neemias e Esté? Sim, vem Esdras, Neemias e Esté. Mas nós estamos trabalhando com, segundo a, a coerência histórica dos fatos. Isaías e Jeremias avisaram de forma muito grande a Judá, que Judá cairia, né? E eles não ouviram. Aí agora você tem, obviamente, o livro de Lamentação de Jeremias como um livro essencial para que nós possamos entender a grandiosidade da parte de Deus no tocante ao seu povo, trazendo de volta do exílio. Então, para que possamos trabalhar neste momento, vamos dividir com você aqui a própria tela e dividindo a tela, partilhando a tela, nós temos condições de trabalhar juntos no PowerPoint que foi preparado, tá bom? Muito bem, vamos juntos. Nós vimos ontem que quando olhamos para o Velho Testamento, nós temos livros de natureza absolutamente legislativa, chamado o Torá Pentateuco, né? Que significa também instrução, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, começando por Josué, Juízes e Ruth, continuando com 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. E aí chegamos nas Escrituras aos livros históricos que precedem, que vêm após o nosso querido exílio, né? Principalmente o exílio babilônico. Muito bem. Quando você para e pensa, o período do exílio, ele é um período que vem posteriormente ao período dos reis. Você tem os patriarcas, você tem os juízes e você tem os reis, como períodos absolutamente estanques, né? Em matéria de história, para poder compreender. O período dos reis, você sabe, foi aquela fase que vai mediar entre 1050 a 930 a.C., tá? Que tem, num primeiro momento, o Reino Unido com Saul, Davi e Salomão, e que depois o reino se torna dividido. A instalação da monarquia em Israel foi um pedido do povo, né? Foi uma forma de unificar as tribos e, com isso, pensavam eles ter mais força, segurança para lutar contra povos inimigos, como, por exemplo, os filisteus. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei a ser ungido foi Davi, depois vem toda uma descendência davídica, e o terceiro foi Salomão. A partir daqui, nós temos, com a morte de Salomão, a divisão do reino. O reino, que era unido e centralizado em Jerusalém, foi dividido, e agora duas novas capitais surgem, tá bom? Você tem Jerusalém e lá no Reino do Norte, você tem uma nova capital que ficou como grande capital Samaria. Antes dela, nós tivemos, né, Siquém, mas com a dinastia de Acabe, a Samaria se tornou a grande capital até que ela foi destruída. Muito bem.
É muito interessante notar que quando se tem a monarquia unida, você tem um período histórico onde Israel alcançou as suas maiores dimensões territoriais, né? Aqui você tem de vermelho um território que Saul reinou, tá bom? Davi amplia este território, toda a parte rosa foram territórios que se tornaram vassalos de Davi, e Salomão amplia mais ainda, chegando até perto ali do rio Eufrates, tá? Foi a época áurea, a época de ouro. Infelizmente, o reino foi dividido em no momento em que o filho de Salomão e neto de Davi chega ao poder, e aí Israel encolhe, né? Israel volta a encolher, e você tem aqui, ó, exatamente a nova dimensão de Israel, agora composta de dois reinos, ao norte chamado Reino de Israel e ao sul chamado Reino de Judá. Aqui ao norte, exatamente 9 tribos, e ao sul você tem 2 tribos, tá bom? Então, o que era absolutamente unido e grande, poderoso, com Davi e Salomão, torna-se agora dividido, e todos sabemos que um reino dividido, ele não pode subsistir. Aqui acima, né, você tem exatamente 10 tribos, Dan, você tem Manassés, você tem Asser, você tem aqui Zebulon, você tem Issacar, você tem aqui do lado da Transjordânia, Gade, né? Você tem Efraim, e você tem Manassés Oriental, e por fim você tem aqui embaixo Ruben. Todas essas tribos ficaram com Roboão e se afastaram dos filhos de Davi, compondo o que a gente chama de o Reino do Norte, ou seja, Israel. E aqui embaixo 2 tribos ficaram com o descendente de Davi, que foram Benjamim e aqui embaixo a Judá, tá bom? Dividido, obviamente um reino não subsiste. E qual foi a consequência? Depois de mais de 300 anos, queda completa dos 2 reinos. Ao norte você tem exatamente 9 dinastias, havia muita guerra, né? Havia muita maldade ali no tocante à substituição, e, infelizmente, os grandes se matavam entre si para poder governar nas tribos do norte, né? A Bíblia deixa isso muito claro. Enquanto aqui no sul, você tem uma única dinastia, que é a dinastia de Davi. Muito bem. O que acontece? Ocorre exatamente isso aqui. No ano 722 antes de Cristo, você tem os assírios destruindo e conquistando todo o Reino Norte. E no ano 586 antes de Cristo, você tem os babilônicos destruindo todo o Reino Sul. Então, se você parar e pensar, a dominação estrangeira não começa quando Nabucodonosor toma Jerusalém. A dominação estrangeira sobre o povo de Deus, ela começa muito antes. Em 722 antes de Cristo, já se tinha tomado o Reino Norte, né? Tal período fica caracterizado pelo domínio de vários povos sobre o Reino do Norte, né? E eles se tornaram absolutamente escravos. 722, eles caem na mão dos assírios, todas as 10 tribos do Reino do Norte. Então, em 722, os assírios vêm e os assírios destroem o Reino do Norte. A política deles era uma política pesada, né? Eles levaram o que tinha de melhor lá para a Síria,
deixar os pequenos e desvalidos, como nós vimos ontem, isso é um exílio, e imediatamente, com a mistura de povos que eles trouxeram de outros locais para ficar aqui em Israel, surgem os samaritanos. Tá bom? Muito bem. O Reino do Sul, ele, mesmo durando muitos anos depois, né, praticamente quase perto de 200 anos, ele cai também. Ele cai na mão dos babilônicos, é exatamente esse momento que nós estamos tendo, e tendo que analisar agora com a destruição do templo e a deportação dos hebreus para a Babilônia. Tudo bem que eles retornam em 538 por ordem de Ciro, praticamente 70, 80 anos depois, é que se concretiza todo esse retorno, mas nunca mais foram mesmo como na época de liberdade, né, que eles tinham e autodeterminação. Quando você olha aqui embaixo, você vê que o cativeiro babilônico começa em 586, quando Jerusalém cai, a parte sul toda cai, e os babilônicos, ao contrário dos assírios, eles costumavam destruir, queimar cidades, também levavam os nobres e intelectuais, né, para o reino de onde eles estavam vindo, que era a Babilônia, deixava os pobres, e eles não tinham essa política de trazer gente de fora para fazer a miscigenação, como eram os assírios. O Google Meet está pedindo para eu parar e dizer se eu quero continuar, né? Então, deixa eu dizer aqui que eu quero continuar e para não cair. Ok, continuar na chamada. E aí agora vamos voltar aqui a nosso compartilhamento. Tá bom? Vou pegar aqui o slide. Isso. Nós estávamos aqui, aí vamos ter que voltar do início, os irmãos nos perdoem, mas é com muita rapidez que a gente chega. Então você tem a queda dos dois reinos. Primeiro o reino do norte, depois o querido reino do sul, né? E assim, obviamente, Israel inteiro é absolutamente quebrado e arrebentado. Ah, o exílio termina exatamente aqui, ó, quando os babilônicos são dominados pelos persas, em 586, e aí a política dos persas, né, era de exatamente permitir que os seus dominados voltassem às suas terras, por isso que Esdras, Neemias, Zorobabel retornam, e com isso eles poderiam alcançar duas coisas. Primeiro, fortalecer as fronteiras, porque antes de atacar a Pérsia, teriam que atacar, por exemplo, Israel, né? Teriam que atacar Judá. E segundo, óbvio, os impostos, né? E ninguém faz nada de graça, né, irmãos? É terrível. Então, o cativeiro babilônico, como Jeremias falou, ele dura exatamente 70 anos. Quando você faz os cálculos, você tem mais de 80 anos envolvidos nisso. Por quê? Porque quando o rei Sírio da Pérsia, né, o rei Ciro da Pérsia, ele permite que os judeus voltem, você tem o retorno dos judeus em três grandes momentos históricos, e isso eu preciso que você tenha na cabeça. Você tem um primeiro grupo voltando com Zorobabel em 538, quando o rei Ciro permite que eles voltem. Você tem um segundo grupo voltando com Esdras em 458, e aí você tem a reconstrução de todo o templo, e você tem um terceiro grupo retornando com Neemias em 445,
reconstruindo os mundos. Então, eh, se parar e pensar, né, você tem a junção dessas datas e mais de 80 anos para a realização do segundo êxodo. Por que a gente chama de segundo êxodo? Porque o primeiro foi o retorno do povo de Deus do Egito, e agora o povo de Deus está voltando do cativeiro babilônico. Entendido isso, nós temos que olhar agora aqui, ó, os livros históricos que começaram com Josué, Juízes, Ruth, né? E depois continua com 1 Samuel até 2 Crônicas. E eles nos narram todo esse período tribal, né, em que Israel vivia como tribos, e depois o período dos juízes, e depois o período dos reis. Então, quando a gente vai para o livro de Esdras, Neemias e Esther, você vê que no livro de Esdras você tem exatamente a narrativa desse primeiro grupo, que é de Zorobabel voltando, e do segundo grupo voltando. A questão histórica de tudo que envolveu, todos os fatos envolvidos nesse retorno desses dois primeiros grupos estão em Esdras. E no livro de Neemias, você tem exatamente o terceiro grupo, junto com Neemias e todas as dificuldades e problemas desse grupo retornando. Tá bom? Muito bem, foi um grande milagre, né? Foi um grande milagre. E a pergunta que se coloca é essa aqui. Voltar do exílio significaria retorno de autonomia política, social e econômica, ou seja, quando eles voltaram do exílio, nessas três grandes levas de pessoas, eles seriam novamente independentes, como na época de Salomão, Davi, né? Infelizmente não. Infelizmente não. O retorno era, sim, uma promessa da parte de Deus, mas o mesmo Deus que disse que eles iam retornar, por intermédio de Daniel, descortinou todo o aspecto histórico mundial. Interessante, né? Os livros proféticos, eles são livros onde a palavra do Senhor está manifestada para um tempo presente. Então, quando você tem Amós, você tem o profeta Amós falando a Israel, o reino do norte. Se convertam, porque senão Deus vai quebrar vocês. Quando você tem o querido profeta ah, Jeremias, você tem a profecia de Deus como aquele falar do Senhor a um momento histórico específico, quando Jeremias dizia aos últimos reis de Judá, gente, se convertam, porque senão a Babilônia vai vir, vai engolir a gente. Não se converteram, Deus avisou, né? Então a profecia é esse falar de Deus ao homem para uma intervenção no presente momento histórico. Mas há uma segunda também característica da profecia, que é um falar de Deus sobre eventos futuros, tá bom? Não pense que a profecia é só o falar de Deus de eventos futuros. Ela é também o falar de Deus para momentos presentes, repreendendo o povo quando o povo está errado. Mas Daniel, ele que foi levado nessa primeira leva, né, e de Nabucodonosor, que Nabucodonosor, ele invade Israel 3 vezes até que na última ele destrói. Nós veremos isso. E Daniel é levado, e Daniel, Deus abre para ele tudo sobre a história, porque ele lendo Jeremias, ele viu que estava perto, estava perto do povo de Deus voltar. Deus deu esta visão, né?
ao grande Nabucodonosor, e por intermédio desta visão, Daniel conseguiu entender a história completa de todos os tempos, o que Deus ainda faria. E é interessante que isso aqui é fundamental para que Daniel entenda que está perto o retorno do povo de Deus à sua terra, mas isso aqui deixa bem claro que não seria um retorno para uma independência como antes. Vamos rapidamente. Em Daniel, você tem o rei sonhando com esta grande estátua e Daniel interpretando, dizendo: ó rei, a cabeça de ouro aqui és tu, tá? Tu és esta cabeça de ouro. E a cabeça de ouro representava historicamente o Império Babilônico. O peito de prata e de braços, né? E Daniel explica, é um reino que virá após o seu, e ele estava falando do reino Medo-Persa, tá bom? Depois, Daniel discerne que viria um terceiro reino, muito mais forte que os outros dois, que é o ventre de bronze, que é literalmente o Império Greco-Macedônico, que teve um assustador avanço por causa de Alexandre o Grande, e depois viriam as pernas de ferro, que nós viríamos a entender que é um império que viria após o Império Greco-Romano, Greco-Macedônico, perdão, que é o Império Romano, tá bom? E aí depois Daniel falou de pés que simplesmente eram de barro e, e não se misturavam, barro e ferro, etc. Bem, de onde eu peguei essa figura? Diz que aqui estava falando da bipolarização entre Estados Unidos e Rússia, e os 10 dedos, estariam falando do mundo globalizado. Né? Bem, a gente tem certeza exatamente desses dois últimos, né? Não há muita certeza, mas a gente tem certeza que é o mundo que estamos vivendo, e aí essa bipolarização poderia sim ser Oriente e Ocidente, né, a Guerra Fria que nós tivemos, e os dedos, que representam o último momento da vida humana, é literalmente o mundo globalizado. Isso aqui é importante, por quê? Porque como é que Israel ficaria aqui? Bem, infelizmente Israel não se livraria de todas estas históricas e reais intervenções de grandes impérios, e assim como Israel serviu aqui ó, a cabeça de ouro, porque em 587 os babilônicos conquistaram Judá, destruíram o templo e deportaram os hebreus para a Babilônia, eles serviriam também o império representante pelo peito e braços de prata. Então, eles serviriam o Império Medo-Persa. Depois de servirem o Império Medo-Persa, eles serviriam o império que viria como ventre de bronze, que é o Império Greco-Macedônico, né? Então, os gregos também anexaram todo aquele território de Israel ao seu império, e não foi diferente aqui na questão das pernas de ferro, porque o Império Romano também anexou toda aquela parte, que é uma parte muito importante, porque liga toda a parte sul da África e com a Ásia e a Euroásia, né? Ali é uma região de passagem muito importante. Agora, de forma muito interessante, Jesus, ele vem e ele diz que Israel iria sim renascer e se reestruturar
em um momento muito lá na frente, e esse momento seria um momento histórico tão importante e designaria que ele, Jesus, estaria voltando. E é a questão da figueira, a parábola da figueira, nós temos estudos sobre isso, uma revista toda foi analisada no sentido de entendermos os sinais da volta de Cristo, e um dos sinais seria o restabelecimento de Israel, e nós dedicamos 3 aulas só para isso. E foi muito bom. Agora, o que nos interessa é o seguinte: nós estamos exatamente aqui, ó, em matéria bíblica. Nós estamos nesse momento aqui, da cabeça de ouro, em que 587, 586, Nabucodonosor perdeu a paciência, ele já tinha invadido 2 outras vezes, e já tinha levado muita gente cativa, e da terceira vez ele destrói o templo, destrói tudo, arrebenta com tudo, e acaba definitivamente com Israel. E o último rei, Zedequias, é deportado para lá, sem olhos, os filhos foram mortos na frente dele, uma barbaridade. E o que acontece? 70 a 85 anos se passam, e aí vem esse período do peito e braços de prata, que é o Império Medo-Persa. E aqui é que nós temos o retorno, com Zorobabel, Esdras e Neemias. Então, você tem que compreender exatamente isso, meu querido irmão. Quando se lê Esdras e Neemias e Ruth, você tem que entender que nós estamos nesse período histórico que Deus revelou a Daniel, o período dos braços e do peito de quê? De bronze. E é interessante que entre a cabeça e aqui, ó, nesse período de retorno, você tem gente chorando, porque Jerusalém foi completamente destruída. Gente orando e gente pedindo a Deus misericórdia, e poemas lindíssimos sendo escritos, descrevendo esse momento histórico. Então, quando a gente pensa em Lamentações de Jeremias, a gente pensa exatamente num período entre a cabeça de ouro e os braços de bronze. Aí está Lamentações de Jeremias, e descreve exatamente todo o drama que esse povo estava vivendo, e, obviamente, descreve de forma fantástica, mas fantástica mesmo, esse momento histórico doloroso após o cativeiro, né? Após o cativeiro. Então, é fundamental que, antes de entrar em Esdras e Neemias, nós tenhamos na mente todo esse momento histórico que vimos ontem e que estamos vivendo e vendo hoje, né? Vivendo não, né? Vendo hoje. E é fundamental que nós tenhamos isso em mente. E Lamentações de Jeremias é, obviamente, um texto poético muito lindo, muito lindo. Por isso que Lamentações de Jeremias vem após o livro de Jeremias, porque é a consequência de um profeta que falou, 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 disse, 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 que algo de muito ruim estava perto de acontecer, e simplesmente ninguém acreditava. Ninguém acreditava até que veio. Até que veio, e as consequências foram desastrosas. Quando a gente pega Lamentações de Jeremias,
você vê um povo absolutamente em frangalhos, reduzido a nada, e um povo que olhava para todos os cantos e que dizia: tudo acabou, tudo acabou. Então, à luz desses fatos históricos que nós vimos ontem, e desses fatos históricos que nós estamos vendo hoje, eu quero que você entenda que quando Daniel ele discerne todo esse momento histórico, você tem que ter na mente o que Daniel está transmitindo. Por quê? Porque Daniel orava, Daniel, ele lendo o livro de Jeremias, a Bíblia diz que ele compreendeu que estava muito perto o tempo do retorno. E por estar muito perto o tempo do retorno, ele clama, 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 clama pela misericórdia de Deus, para que Deus possa intervir com graça, com misericórdia, com bondade. Aí Deus manda Zorobabel, depois vem Esdras e depois vem Neemias. Agora, como foi o período antes de Zorobabel chegar? Como estavam aquelas pessoas e qual era a realidade daquele povo antes de Esdras pisar o pé em Jerusalém? O que era a vivência, o dia a dia, o cotidiano dos judeus, não só de Jerusalém, mas das outras cidades, antes de Neemias levantar? Como é que estava aquela cidade? O que estava acontecendo? O que estava ocorrendo? Bem, isso só Lamentações tem condições de nos fazer compreender e entender. Então, feito esses dois módulos introdutórios, na semana que se aproxima agora, porque eu falo numa sexta-feira, não sei se você está me ouvindo numa sexta-feira, mas na semana que se aproxima, nós então vamos para o livro de Lamentações. E aí, eu te convido para algo. Hoje é sexta-feira. Por que não pegar o sábado e ler uma a duas vezes o livro de Lamentações? E por que não pegar o domingo e aí ler mais vezes o livro de Lamentações? E aí, à medida que nós formos abrindo a palavra do Senhor e conversando sobre o que está nesse livro, você, meu amado irmão, terá a dimensão absoluta de tudo que ali estava acontecendo. Muito bem, como diria o pastor Juarez, este é o Leitura Bíblica Diária. Eu sou pastor Gedeon Júnior e agradeço à minha pastora presidente, Luíde Ramos, a oportunidade absolutamente franqueada para que possamos trazer para você a palavra do Senhor. Um grande beijo, que o Senhor te abençoe e leia esse livro pequenininho, mas fundamental, para que depois possamos entender o que foi Esdras, Neemias e Esté. No demais, a paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente.